Questão 2 da prova da EMESCAM. Peixe ou sapo? Conheça a metamorfose dos anfíbios. O que é metamorfose, gente? A metamorfose, e vamos falar dos dois, né? Metamorfose e vamos falar de anfíbios. Número 1, metamorfose. Metamorfose é a mudança de característica, tanto característica física quanto característica morfológica, fisiológica, tá? Mudança de características físicas e fisiológicas, tá? Então, físicas e fisiológicas ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Vamos pensar em características físicas de metamorfose de anfíbio. Desaparece, aparece. Desaparece o que numa metamorfose de anfíbio? Desaparece brânquia, aparece pulmão. Então, uma característica física. Desaparece rabo do girino, aparece braços e pernas. A gente chama braços e pernas de membros de apêndices. Desaparece um coração bicavitário com um átrio e um ventrículo e aparece um coração que nós chamamos de coração tricavitário. São alguns exemplos. Agora, fisiologicamente, mudanças no funcionamento. O que acontece aqui agora? Vamos colocar o que desaparece e o que aparece relacionado também com mudanças fisiológicas. Desaparece a excreção por amônia e começa a excretar ureia. Você deixa de comer detritos, alimentação de detritos, e você passa a comer pequenos animais. Então, o funcionamento também começa a ser diferente. Pode acontecer, sabe o que é aqui também? Você pode ter a circulação, que era uma circulação simples e completa. O que é uma circulação simples? Você passa uma vez só pelo coração para oxigenar coração e corpo, para o sangue poder distribuir o oxigênio no corpo e depois ele ser limpo, ele passa uma vez só pelo coração. E a gente troca isso por uma circulação, que é uma circulação dupla, ou seja, tem que passar pelo coração, corpo, coração de novo para poder ser oxigenado nas brânquias. E passa a ser incompleta. Então a gente está falando de estruturas que desaparecem e aparecem. Agora, o que é metamorfose em termos genéticos ou em termos bioquímicos? A metamorfose, nesses outros termos, seria o religamento de alguns genes e o silenciamento de outros. Então, alguns genes vão ser silenciados, silenciamento de alguns genes e religamento de outros genes. E agora nós vamos falar de quem? Dos nossos amigos anfíbios. Quem são os anfíbios? Anfíbios, classificação deles. Anfíbios, eles são organismos, né? Então, eles são animais cordados, do grupo dos vertebrados. Dentro do grupo dos cordados, gnatos, aqueles que têm mandíbulas. Eles são da superclasse dos tetrápodes, ou seja, que tem 4 patas, inclusive são os primeiros a ter 4 patas, e eles são animais que dependem da água para a reprodução, já que na maior parte dos anfíbios a fecundação ela é externa. Eu tô falando que todos os anfíbios a fecundação é externa? Não, mas a maior parte a fecundação é externa. Próximo. Na fase de filhote, o minúsculo sapinho é conhecido como girino. Ele parece mais como um peixe, não só pelas características físicas, mas também pelos hábitos aquáticos. Se locomove, se alimenta e respira debaixo de água. Apesar das diferentes características, todos os girinos têm algo em comum. Em poucos dias, eles mudam de forma. Como? Ganham 4 patas e a cauda desaparece. A partir dessa fase, a vida dá um salto literalmente, e os bebês anfíbios saem da água e se transformam em caçadores terrestres. A estrutura citada no trecho da notícia que desaparece nos anfíbios durante a metamorfose, ocorre devido à ação celular. Ele está perguntando a ação celular diretamente relacionada ao. Então a gente tem vários componentes celulares aqui. Então vamos lá, 1, 2, 3 citoesqueleto, 4 peroxissomo, 5 retículo endoplasmático, 6 lisossomo. Vamos falar da função de cada coisa. Qual é a função do citoesqueleto? A função do citoesqueleto é você ter movimentação de célula ou de organelas, então movimentação intra e extracelular. E a outra coisa que você tem aqui no citoesqueleto está relacionado com o formato da célula. A outra coisa que tem aqui são os peroxissomos. Qual a função dos peroxissomos? Os peroxissomos têm a função de desintoxicação.
celular, tá? A gente chama de detoxicação. A palavra mais bonita para a biologia que eu escreveria numa discursiva é detoxicação. Ele faz o detox. Como? Ele faz esse processo utilizando enzimas que nós chamamos de oxidases. E as oxidases, elas criam um subproduto. Elas criam peróxido de hidrogênio. Mas o que eles te contam, né, que é talvez o professor não te fala de oxidase, mas vai te falar de uma outra enzima que o peroxissomo ele tem, que a gente chama de catalase. Qual a função da catalase e essa enzima dos peroxissomos? Elas vão pegar essa água oxigenada e transformar em água mais O2. Não balanceei essa equação, mas o que eu queria que vocês soubessem é que não existe só catalase nos peroxissomos, não. Eles degradam as coisas através das oxidases. E aí as catalases, elas degradam a água oxigenada para você poder produzir água e O2. Outra coisa, vamos lá. Você tem aqui o retículo endoplasmático liso. Ele tem 3 funções. Primeira função, eles têm a função de armazenamento, armazena cálcio no músculo estriado, muito importante quando a gente estuda contração muscular. Ele faz a síntese de lipídios. Aí eu gravei assim, eu falo para os meus alunos, L de lipídio, L de retículo endoplasmático liso. E além disso, o retículo endoplasmático, ele tem a função de fazer o processo de detoxicação também, ajudando o peroxissomo. Aí você tá falando, em nenhum momento eu degradei as coisas, em nenhum momento eu fiz as coisas desaparecerem. Então, a gente já vai saber aqui, né, por eliminação, que a resposta só pode ser a letra D, que fala dos lisossomos. Qual a função dos lisossomos? A função do lisossomo é fazer digestão intracelular. As coisas vão entrar na célula e quem vai auxiliar nessa digestão dessas coisas dentro da célula é o lisossomo. E você tem 2 tipos de digestão. Se ele pegar alguma coisa do lado de fora e digerir, a gente fala que os lisossomos estão fazendo uma digestão diferente. Fagos quer dizer comida. Então, a comida está sendo captada de um local diferente. E você também tem a digestão auto de mim mesmo. Fágico, a minha comida, o fagos, o alimento, está vindo de dentro da célula. Exemplo, quando o lisossomo degrada uma mitocôndria. Mas aí, por conta desse processo de digestão, os lisossomos, eles são responsáveis pela autólise. O que é autolise? É a célula mesmo falar, eu vou morrer. Se isso for programado, a gente chama essa autólise de apoptose. É uma morte programada. E se for uma autólise sem programação, por exemplo, eu sofri um acidente e aí eu tô deitada, não tá tendo circulação, minha célula tá sem oxigenação, tô tendo escara. A gente chama isso daqui de necrose. Então, necrose é quando a autólise não é programada. Se a gente tá falando da regressão da cauda do girino, estamos falando que a cauda do girino foi digerida. Quem desempenha essa função é o lisossomo. Tá vendo que com o conteúdo a gente consegue fazer questões e quando você faz uma tabelinha assim no canto, você já vai deixando o seu resumo pronto para poder fazer revisão. Em uma questão a gente revisou zoologia, alguns pontos, a gente revisou aqui metamorfose, falando de silenciamento gênico e também de organelas.